Guardado pelo Minotauro, o ego confronta a última sombra. O guardião do centro. Todo labirinto é guardado, todo centro é sagrado. Toda verdade oculta, toda iniciação autêntica é precedida por um obstáculo terrível. Um monstro, uma esfinge, um leão flamejante ou uma figura grotesca que desafia a entrada. Na mitologia cretense, o Minotauro cumpre esse papel. Ele não é apenas um inimigo a ser derrotado, ele é o símbolo da sombra final, a última instância psíquica a ser enfrentada antes da redenção. É o confronto com o que há de mais instintivo, primitivo, irracional e reprimido em nosso ser. Na jornada interior, essa figura não vive fora. O Minotauro é parte de nós. Ele é o que foi expulso da consciência e aprisionado no subterrâneo da psique. É o resultado de uma vida afastada da alma, dominada pelo ego, que teme a verdade do corpo, da raiva, da sexualidade, da selvageria, da fome de poder, do impulso destrutivo. É aquilo que se formou no exílio do inconsciente, crescendo e se deformando à medida que era negado. E quando o ego se perde no labirinto e perde seu fio condutor, como vimos no tópico anterior, ele é inevitavelmente levado ao centro sombrio, ao lugar onde o Minotauro o espera, não para destruí-lo, mas para revelar-lhe o que ele sempre foi, mas nunca quis ver. É aqui que a sombra deixa de ser um conceito e se torna presença viva, pulsante, ameaçadora. É a hora do confronto. A sombra final, aquele que sempre esteve lá. A psicologia analítica de Jung nos ensina que a sombra não é um simples aspecto negativo da personalidade. Ela é uma estrutura complexa, viva, composta de tudo aquilo que o ego rejeitou, negou ou suprimiu. E quanto mais o ego se identifica com a luz, com o controle, com a moralidade e a perfeição, mais escura e poderosa se torna essa sombra. No início da jornada, ela se apresenta de forma fragmentada. Pequenos comportamentos, impulsos ou lapsos de raiva, medo, inveja, desejo. Mas à medida que a descida prossegue e que o ego perde suas defesas, a sombra se unifica em uma imagem arquetípica, um ser inteiro, autônomo, ameaçador. É um Minotauro que surge. Ele representa o ponto de não retorno. Não se trata mais de integrações parciais ou compreensões intelectuais. Trata-se de vida ou morte psíquica. O Minotauro, neste estágio, é o guardião da transformação total. Ele não permite que passemos ao centro, ao self, sem antes entregarmos tudo aquilo que ainda está escondido. O medo arquetípico, a ameaça de ser consumido. O encontro com essa sombra é maior e aterrador. Há um medo visceral, um pavor que beira o insuportável. Isso porque o Minotauro não apenas representa aquilo que odiamos em nós, mas aquilo que tememos que nos destrua. É o medo de enlouquecer, de perder o controle, de se tornar um monstro. É o terror de olhar nos olhos do que fomos capazes de fazer, desejar ou permitir. E esse medo é amplificado pelo isolamento do labirinto. Não há mais apoio externo, amigos, terapeutas, mestres. Todos são silenciados nesse momento. O encontro com o Minotauro é solitário. É a última prova, onde o ego precisa morrer para que o self possa nascer. Jung descreve essa experiência como uma morte simbólica.
O ego se vê diante de sua impotência, sua arrogância, a sua ilusão de controle. A sombra, por sua vez, se apresenta em toda sua potência, clamando por reconhecimento, por expressão, por integração. É o caos primordial reencontrando a ordem artificial. O combate interior. Diálogos com um monstro. Mas o confronto não precisa ser destrutivo. O herói interior que se depara com o Minotauro não é um guerreiro comum. Ele não mata o monstro para vencer, ele o enfrenta para compreendê-lo. A verdadeira luta é contra a separação, contra a negação. Muitas vezes, esse momento surge em sonhos, visões, delírios ou estados alterados de consciência. O ego experimenta a dissolução. A fronteira entre o eu e o isso é rompida. E então, em meio ao horror, surge uma compreensão silenciosa: o monstro também sou eu. E ao reconhecer isso, algo muda. O Minotauro não precisa mais atacar. Ele se transforma, como tantos monstros mitológicos. Ele era apenas uma face da verdade. Aquele que o ego chamava de inimigo era apenas um aspecto reprimido de sua própria totalidade. A redenção do instinto, a força da sombra integrada. Ao integrar o Minotauro, o ego reencontra o instinto, não mais como uma força cega e destrutiva, mas como uma energia vital, criadora, poderosa. A sombra deixa de ser obstáculo e se torna aliada. A raiva vira assertividade, o desejo vira direção, a destruição se transmuta em purificação. A energia que antes era usada para manter o monstro escondido é agora liberada. E o ego, antes frágil e dividido, torna-se mais forte, mais inteiro. Jung chamava isso de processo de individuação. Tornar-se quem se é, integrando luz e trevas, consciente e inconsciente, ego e self. Neste ponto da jornada, o labirinto deixa de ser um cárcere. Ele se revela como um caminho sagrado, onde cada curva levava ao centro. E o Minotauro, outrora temido, é reconhecido como um iniciador, o mestre sombrio que guarda a passagem. O último portal. Confrontar o Minotauro é atravessar o último portal da alma, é encarar a última sombra para então vislumbrar o self, o eu maior, o centro luminoso que habita o coração do labirinto. Essa não é uma vitória heróica no sentido tradicional, é uma rendição. O ego não vence, ele se curva, ele reconhece sua parcialidade, e nesse gesto, paradoxalmente, encontra sua verdadeira força. Pois agora ele não está mais sozinho, caminha junto ao instinto, à sombra, ao inconsciente e, por isso, está pronto para dar os próximos passos. O Minotauro não era o fim, era a chave, o guardião. E ao atravessá-lo, descobrimos que o centro do labirinto não está fora, ele sempre esteve dentro. E para você que chegou até aqui e que gostou, curte, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo.